A gente precisa muito de mudar. Mudar a lei que faz a previsão de punição para político corrupto. Vou bater de novo. Sei que tem gente falando, já chegou para nossa edição aqui, está falando muito de uma coisa só, e vai falar dela, falar mais do que? Se a nossa proposta é esta. A gente vai falar sobre isto. Vai falar sobre a lei 8.429, bravamente, não sigilosamente, mas apresentada a todo o grande público, alterada aí pela lei 14.230, lei de improbidade administrativa. Essa alteração da 14.230 foi em 2021, na calada, não tão divulgada, igual o Código Penal, não tão divulgada quanto a 15.397. Não, caladinhos. E a gente não está vendo político nenhum falando de mudança dessa lei. E a educação fica onde nisso? Fica lá relegada à sobra. Professor aí ganhando 2.000 e pouco, tá bom, né? Tá bom. Talvez o vereador que ganha 10, 15, 20 vezes mais que o professor tenha muito mais trabalho. Ele deve educar. Ah, mas ele tem que legislar. Talvez o deputado federal que ganha 30, 40 vezes mais, quem sabe se reduzissem o salário dos deputados federais e dos senadores? Quem sabe se reduzissem, isso aí tudo pela metade, as verbas de gabinete dos congressistas lá de Brasília? Quem sabe se reduzisse os gastos com políticos em Brasília? Não haveria mais dinheiro para a educação. E quando fizessem essas reduções, aumentassem as penas para políticos corruptos, com gradações. Desviou, não estou falando, por favor, editor, eu não estou falando de robô, não estou falando de desviou. Beleza, não precisa ficar apontando o dedo. Desviou da saúde de 20 a 40 anos. Desviou da educação de 15 a 30 anos, de cadeia. E não adianta vir falar que cumpre tudo na cadeia, que não cumpre, não. Beleza? O agente público não cumpre. Você quer que eu dê um exemplo? Tudo bem. O Nicolau dos Santos Neto, que nem político era, ele era do judiciário, e ele desviou lá milhões, milhões e milhões, juntamente com o senador Luiz Estevão, e eles ficaram muito pouco tempo na cadeia, porque depois foi cumprir uma pena em regime domiciliar. Esse juiz Lalau, que é o Nicolau dos Santos Neto, ele teve aí ainda um perdão da pena, ou alguma coisa do tipo, um indulto, e ele depois pode cumprir na casa dele tranquilo, calmo, com dinheiro, algum dinheiro no bolso, que fica, não vem falar que não fica não, que fica, porque eu não vou falar de prisão perpétua, o editor já me falou, eu não vou falar, porque realmente, ele está certo, não há previsão de penas cruéis e degradantes na Constituição. Mas para membro de facção criminosa pode ir até 40 anos. Por que não pode para político corrupto? Corrupção ativa, corrupção passiva, penas máximas aí de 12 anos. Ah, tudo bem, viram outros crimes. Pera lá. De 2 a 12 anos por quê? Corrupção passiva. Se for um agente que não seja agente político, que não desviou dinheiro de áreas de grande importância da sociedade, que ele cumpra de 2 a 12. Mas agentes políticos, de 15 a 30. Por que não? E a gente não tem como falar que há de ser diferente, porque a diferença disso tudo aí é porque fica fácil demais. Fica muito fácil. Agora, no último escândalo que surgiu, tanto direita quanto esquerda pisou na lama, ninguém é culpado. Aliás, eu até esqueço, a fala ou a narrativa que se cria para trazer a cortina de fumaça é do perseguido político, perseguição política. Voltemos lá no Maranhão, em alguma prefeitura de onde foi desviado algum valor muito grande da saúde ou da educação, mas da educação, conforme se verá em algumas cenas que apresentaremos. Perseguido político. A rivalidade política trouxe a inveja e me perseguiram. Não. É ladrão, tem que ir para cadeia. Não é só o ladrão de galinha, não. É o ladrão da coisa pública. Esse ladrão da coisa pública, ele deve desconhecer o que é o público e o privado. Claro, talvez ele não frequentou uma aula aí de antropologia, ou de sociologia, ou das ciências sociais, mas não precisa de frequentar nenhuma aula dessas áreas. Precisa de ter uma coisa chamada caráter. Não moral. Moral haveria de ser pela coisa pública, mas caráter, minimamente. E há uma dificuldade em aceitar e colocar relevância no discurso, quando desviam.
Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, eu não vou falar nomes, fique em paz. Porque às vezes a gente tem essa necessidade, eu gostaria muito, mas eu fico cercado aqui, então eu não posso falar tudo que quero. Mas uma coisa eu posso garantir: político corrupto, enquanto mantiver o poder neste país, vai sim manter o país na lama e na desgraça que está na atualidade. Não me importa as áreas aparelhadas da política para trazer o discurso que comove e que promove o político. Comove a sociedade, o eleitor, e promove o político. Mesmo que ele seja uma bestialidade, um animal que deveria ser mantido longe da coisa pública. E nessas mudanças que falamos tanto, você quer que eu fale? Beleza, tá ali me cobrando. Se teve escândalos, teve um escândalo do MEC, uma determinada época no passado, onde um ministro chamado Milton Ribeiro, ele teve aí uma prisão temporária decretada, ele caiu de seu cargo, onde uma investigação séria da Polícia Federal revelou a atuação de algumas pessoas, não vamos dizer quem, que cobravam propina e controlavam a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De prefeituras. Esses recursos deveriam de ir para prefeituras, e essas pessoas cobravam para fazer lobby. Aliás, nem devia ter lobby no Congresso, devia ser proibido. A área de interesse se discuta. Um dos piores sinais de circunstâncias onde se faz lobby é a situação das emendas parlamentares. Eu estou dizendo uma opinião de um homem. Eu não estou trazendo à baila ao discurso a questão da legalidade. É previsão legal, é notório que deve acontecer e deve existir, não discutamos. Como vem ou deixa de vir não é um problema meu, mas, infelizmente, muitos políticos pegam essas emendas parlamentares que lhes chegam e levam para os currais eleitorais. Levam para áreas de interesses deles. Peguem aí onde o seu político de estimação, você que o tem e o ama, pegue e veja onde ele faz o investimento da emenda parlamentar, que seja de municípios que as têm, seja do Estado, ou que seja aí no Congresso Nacional. No passado havia o voto de cabresto, que era a troca ali dos votos. Isso era feito pela farda ou pelo latifúndio. Agora se mudou, se faz esse voto de cabresto muitas vezes pelas emendas parlamentares. Eu não estou assustado de falar isso não, isso não me traz nenhum tipo de medo. Que assim eu vejo, eu não posso fazer aqui uma acusação e jamais eu faria. Mas essas emendas que chegam às mãos de muitos políticos, não de todos, político sério, ele vai pegar essas emendas parlamentares e vai remeter-las para onde? Para a saúde, em área de necessidade de interesse. Ele vai remeter isso para a educação, em área de necessidade de interesse, para a segurança pública. Mas o político sem escrúpulo, e não reparem de ser dito isto aqui, o político sem escrúpulo não vai ficar preocupado de localidade ou de área de necessidade para mandar. Ele vai mandar para onde ele vai buscar votos, onde ele vai ser reverenciado por um título público, o benfeitor, o maravilhoso. Ele apareceu neste ano e ele enviou tanto. Relembre, eu disse que eu não estou falando no contexto geral, eu estou falando no contexto pontual. Há políticos que fazem isso, é claro, todo mundo sabe disso. Há questões noticiadas aí de emendas parlamentares que foram utilizadas em desvios. Às vezes mandam para uma prefeitura, para algum lugar, e acontece. Vai dizer que não? Mas não tivemos retorno. Durante os últimos 13 anos, o município de Bom Jardim recebeu, só do Fundeb, o principal fundo de financiamento da educação básica pública no Brasil, mais de 650 milhões de reais. Cristiane Varão, a atual prefeita de Bom Jardim, já trabalhou como professora no município. Ela foi reeleita nas últimas eleições. É uma cidade extensa e não tem como resolver todos os problemas das escolas em 4 anos. Nós temos como planejamento construir todas as escolas que vocês passaram e viram que ainda funciona de forma desumana. Cristiane está sendo investigada pela Polícia Federal e Ministério Público por desvio de verbas e corrupção. Quando nós formos comunicados, nós iremos responder. 4 inquéritos? A quantidade eu não sei. A situação da corrupção, principalmente na área escolar, é terrível. É um destruidor de sonhos, infelizmente.